Tudo jóia. Bom, vamos dar início ao nosso evangelho de hoje. Vamos fazer uma oração. Então, vamos nos conectar aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda. Nos conectamos também à nossa mãezinha espiritual, Mãe de Jesus, e nos ligamos ao Mestre, que nos deixou o seu divino evangelho, nos deixou o caminho da luz, o caminho da verdade e a vida. E assim dizemos a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Vou passar a palavra para a Mari, que vai ler o nosso evangelho de hoje. Tá bom? Tô ouvindo. Tem que desativar. Aqui eu já desativei. Deixa eu ver. Não é. Pronto. Agora foi. Mi, tá ouvindo? Mi? Tá escutando? Não. Mas ela tá aqui. Ela não tá escutando? Ela tá aqui presente. Ela falou mesmo que ela não vai poder falar, que ela não tá no... Você tá escutando então? Tá falando? Ah, não, você desativou o som. Mas pode falar. Tá tudo certo. Maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calava a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer essa questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Caridade e humildade. Este é, portanto, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos dessas palavras: amarás teu Deus de toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescenta: eis que o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é feito contra Deus, não podendo amar a Deus nem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem encontram-se resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Agora eu vou ter que ativar o som aqui. Tá. Você viu que eu tava comentando com você hoje, né? Sobre a palestra do Tony. E ele bateu muito nessa questão do orgulho e do egoísmo. Porque todas as nossas... A Miliana falou. Não? Agora vai. O fone estava desligado. Então, todas as nossas crises emocionais, tudo que envolve a gente ficar doente emocionalmente, todos os sentimentos, né? Culpa, rancor, medo, irritação, vem do orgulho e do egoísmo. Do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Porque a gente não aceita as situações que são colocadas
por a gente sentir orgulho, a gente tem essa irritação, né, de não aceitar. Porque cada pessoa é de um jeito. Cada um tem o seu jeito de pensar, está no seu nível de evolução, está no seu grau de consciência, mais aberto, menos aberto. E a gente não entende isso, né? Então, como fazer para a gente alcançar a verdadeira felicidade? Como a gente pode fazer para alcançar o verdadeiro amor, né? Que é o que está na palavra aí hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é praticando essas virtudes da caridade e da humildade. Então, como a gente faz para praticar a caridade? De todas as formas possíveis, não é só doando coisas materiais, né? É importante? É importante, né? A gente auxiliar os nossos irmãos com mantimentos, com comida, enfim, as necessidades básicas, né? Mas também com oração, com a prece. A gente não sabe o poder que a prece tem. Aliás, se a gente soubesse o poder que a prece tem, nós faríamos muito mais oração pelo próximo, né? Não é só por pessoas encarnadas. A gente pode e deve fazer orações por aqueles que desencarnaram, né? Então, se você imaginar no livro dos Espíritos, que Kardec questiona para os espíritos, né? Os espíritos, eu não vou lembrar exatamente da pergunta, mas ele pergunta: os espíritos existem, né? Eles estão por aí? E aí os espíritos respondem: sim, e eles estão por toda parte. Então, na nossa casa tem espírito desencarnado, no nosso local de trabalho tem espírito desencarnado, na rua, enfim, onde tem aglomerações, né? Então, eles estão em toda parte e eles precisam da nossa oração, né? E como que a gente faz para exercitar a nossa humildade? Já pararam para pensar? Se a gente pensar no nosso exemplo maior, que foi o Mestre Jesus, durante todo o julgamento dele, que levou ele para a crucificação, em nenhum momento ele respondeu, ele reagiu, ele questionou, ele estava ali, em paz, tranquilo, sereno. Ele foi provocado, ele foi açoitado e ele estava ali, pleno. Por quê? Porque ele é humilde, ele tem humildade. Então, pessoas humildes não reagem. Por quê? Porque não tem essa necessidade de reagir, não tem necessidade de responder. Então, isso que é ser humilde. E o que a gente ganha com isso? O que a gente ganha sendo humilde? A nossa, a nosso espírito, ele se torna cada vez mais iluminado. E aí a gente não precisa encarnar mais. Então, se eu entendo o que é a verdadeira caridade, se eu entendo o que é ser humilde de verdade, eu não preciso encarnar mais. E aí, praticando essas energias, aí sim eu entendo o que é o amor de verdade, né? Porque se eu pratico a caridade de forma desinteressada, de forma genuína mesmo, sabe? Uma forma, vamos pegar um exemplo aqui de algo que a gente gosta muito de fazer. Pode ser ir para o trabalho, pode ser praticar um esporte, enfim, né? Uma arte. Pensa que isso que a gente gosta muito de fazer, um dia vai ser a prática da caridade. A gente faz sem querer nada em troca, sem segundas intenções, é a prática da caridade pela prática. Porque eu me sinto bem, me sinto feliz ajudando o próximo, ajudando o meu irmão, né? Sem querer nada em troca, sem, como diz o padre Marcelo Rossi, né? Sem querer comprar um pedacinho no céu. Porque isso eu tô trocando, né? Fazendo uma troca com Deus. Então, a caridade mesmo, de verdade, ela não tem nada de segunda intenção. Eu faço por fazer.
E algo também que eu aprendi, que Jesus foi muito sábio, acho que eu já até comentei aqui em outro evangelho, que Jesus, quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, perceba que ele colocou o próximo primeiro, e não foi à toa. Porque se fosse o contrário, se ele tivesse colocado amar a mim mesmo, assim como amo o próximo, eu não vou amar o próximo, porque eu estou amando a mim primeiro. Então Jesus ele coloca, amo o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Não é? Então é o exercício de colocar o outro primeiro, aí depois eu penso em mim. Em outras palavras, eu preciso colocar a espiritualidade em primeiro lugar na minha vida e depois eu vou pensar no trabalho, enfim, nos outros afazeres da vida. Mas enquanto eu continuar invertendo a ordem, enquanto eu continuar buscando o materialismo, o dinheiro, posses, status, e deixando a espiritualidade em segundo, terceiro, quarto plano, a minha vida não vai sair do lugar. A gente pode até prosperar assim por um momento materialmente, mas se eu fizer a passagem, se eu desencarnar, o que eu vou conquistar do outro lado? Nada. Não vou conquistar nada do outro lado. E aí eu tenho que voltar a encarnar até eu aprender que o verdadeiro significado da nossa existência é a espiritualidade em primeiro lugar. Alguém quer comentar algo? Vamos ler a passagem da prece aqui. Pode ler, pode ler. Existem tantos tipos de formas de prece como existem pessoas. Algumas preferem orações formais e rituais ensinados pela sua religião. Outros, que não frequentam igrejas, encontram conforto e inspiração em preces informais, simplesmente contando a Deus o que lhes passa pelo coração e pela mente. Não importa onde ou como rezamos. O importante é termos a disposição e fazermos um esforço consciente para orar. Quer nossas preces expressem louvor, agradecimento, perdão, preocupação com um amigo ou estranho, quer contenham pedidos de orientação e atendimento de nossas necessidades. O contato com um poder maior é necessário para transformar nossa vida e renovar nossa coragem, compreensão, esperança e fé. Hoje, todos os dias, procurarei contato com Deus por meio de preces formais ou informais. Pedirei orientação de meu poder maior para aumentar minha força, esperança e sabedoria. Ore a sua própria maneira, de acordo com a sua compreensão, pois Deus atende e respeita todas as pessoas do jeito delas e com o coração, e que oram de coração. É o que eu tinha falado, né? O poder da prece, ele é ilimitado. E quando a gente reza, não importa a forma com que a gente vai fazer, basta que seja de coração. Basta que seja com aquela intenção forte de querer enxergar a melhora do próximo. Né? Fazendo isso, eu estou doando a minha energia mental, a minha energia do coração. Os espíritos de luz vão captar essa energia, porque não é um... A gente pensa assim, Deus sabe o que as pessoas precisam. Deus sabe o que cada um precisa. Mas se a gente não fizer um esforço, se a gente não se colocar na posição de coautor, as coisas não vão acontecer. Os espíritos de luz também não vão agir assim deliberadamente. Eles precisam da nossa energia, da nossa boa intenção, do nosso ectoplasma, né? Para pegar essa energia e direcionar para aquelas pessoas que precisam. Então, por isso que a prece é considerada uma ótima forma de caridade. Bom, 9:18, e é isso que eu queria passar para vocês.
A minha não sei se vai conseguir responder, mas então que a gente coloque a caridade como prioridade na nossa vida, né? A gente tem os afazeres do dia a dia, trabalho, família, lazer, enfim, mas que a caridade seja o objetivo principal da nossa existência, porque praticando a caridade, praticando a humildade e tendo a certeza que somos seres eternos, somos espíritos imortais e eternos, fala para mim, por que ter medo da vida? Por que sentir ansiedade? Por que sentir estresse? Por que sentir tristeza, mágoa, né? Depressão? Por que sentir tudo isso se eu sou um ser eterno, filho de Deus, que tem um potencial muito grande de fazer o bem pros outros, pelo outro, que é o meu irmão, que precisa de mim, não é? Então, existe também aquela passagem que Jesus fala que Deus não vai desamparar ninguém, Ele dá a cada um o que precisa, né? Até Jesus comenta, né? Olha as aves do céu, que não fazem um esforço e Deus não deixa desamparado, né? Então, quem dirá de nós que somos também filhos de Deus, né? Que biologicamente, né, somos mais evoluídos do que os animais, né? Então, Deus não desampara ninguém. Ele dá a cada um o que precisa. Sabendo disso, sabendo que não vai faltar comida no meu prato, não vai faltar teto, por que sentir ansiedade? Por que sentir medo da vida, né? Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente tenha fé em Deus, mas em nós também, né? Porque nós temos potencial para servir o próximo, para romper esse ciclo, né, de existências baseado no materialismo, baseado no medo, baseado, enfim, em todas as energias negativas, né? Então, que a gente possa fazer disso caridade, humildade, fé e amor como princípios básicos da nossa existência. Tá certo? É isso. Vamos então agradecer por mais esse evangelho de hoje. Agradecer ao Mestre Jesus, agradecer aos nossos mentores, aos nossos guias, aos mensageiros de Deus, que sempre estão dispostos a dar o seu exemplo, a dar a sua palavra, a sua mensagem, porque eles nos querem bem, eles nos querem também do seu lado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Mi, pela presença, boa noite e até semana que vem.